Hoje vamos falar sobre um comportamento que é confundido com transtorno de personalidade, que é o comportamento frio emocionalmente. É o comportamento de pessoas que agem de forma fria emocionalmente nos relacionamentos. E essas pessoas muitas vezes elas são confundidas como antissociais, como sociopatas. E na verdade essa frieza emocional tem muito a ver com traumas emocionais desenvolvidos na infância. Então, por trás dessa frieza emocional pode haver uma carência afetiva, uma carência emocional. E como é que essas pessoas que aparentemente são frias emocionalmente, elas desenvolvem essa frieza? Logicamente que tem um componente genético, que não viemos ao mundo, uma folha de papel em branco, tem um componente genético, mas tem muito a ver com o ambiente primário, com o ambiente familiar dessas pessoas. Então, quando uma pessoa ela é fria emocionalmente, significa possivelmente que ela vivenciou essa frieza, no seu ambiente familiar. E como é que era o ambiente familiar dessas pessoas que se comportam de uma maneira fria? Era um ambiente frio. Os seus pais, os seus cuidadores, de alguma forma, eles negligenciavam as necessidades emocionais da criança. Eram pais que inibiam quando a criança expressava afeto. E o que é uma criança saudável? O que é uma criança feliz? É uma criança desinibida emocionalmente. O conceito de criança saudável é o conceito de criança feliz. O que é uma criança feliz? Uma criança feliz ela é espontânea. Uma criança feliz ela consegue expressar os seus afetos corretamente. Então uma criança feliz ela tem a liberdade de expressar o que sente, expressar o que ela tem vontade de falar. Uma criança feliz ela consegue dizer para alguém que não gostou do presente que ela recebeu, ela consegue dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, ela consegue dizer quem é o melhor amigo dela. Esse é o conceito de criança feliz. Porém, as crianças felizes que possuem pais controladores são crianças que são inibidas emocionalmente. Essas crianças não podem expressar nem sentimentos positivos, nem sentimentos negativos, porque expressar sentimentos significa uma fraqueza. Quem expressa sentimento é vulnerável. E para pais inibidores, vulnerabilidade é algo defectivo, é algo defeituoso, é algo que não deve expor para o outro, porque o outro vai usar essa fraqueza contra si. Então essa criança ela passa a se sentir mal em sentir emoções. Essa criança ela começa a acreditar que o correto é ter autocontrole de suas emoções. Mas os pais podem castrar, exatamente. São pais castradores. São pais que se incomodam quando essas crianças elas se expõem. Quando elas falam o que gostam, o que querem, quando elas falam alto, quando elas gritam, quando elas se divertem. Tudo deve ser harmoniosamente rígido. Tudo deve ser fixo. Então essas crianças aprendem com seus pais que elas não podem expressar sentimentos em seus relacionamentos. Porque se elas expressam seus sentimentos e relacionamentos, isso significa que elas são fracas, que elas são defeituosas, que elas são inadequadas. E ela vai para o mundo adulto, ela conhece o mundo adulto não expressando a sua fragilidade. Ela começa a se defender. Ela passa não só a se inibir, mas também inibir ao outro. Elas não gostam de pessoas barulhentas. Elas não gostam de pessoas que mudam muito. Porque a mudança, ela vai trazer o quê? O que vai trazer a mudança? A mudança vai trazer emoções. E quando eu experimento emoções, obrigatoriamente eu perco o controle. Se eu experimento emoção, se eu experimento sentimentos nessa live, eu acabei de perder o meu controle, eu saí do estado de estabilidade. E essas crianças são vistas, como o G falou aí, como mal educadas. Porque uma criança deve ser obediente, uma criança deve ser reprimida, uma criança deve ser obediente, uma criança deve ser submissa a seus pais.
Uma criança que é muito obediente é uma criança medrosa, é uma criança inibida. Porém, essa criança teme retaliações, teme ser humilhada por esses pais. Então, que tipo de adulto essa criança vai se tornar? Essa criança vai se tornar um adulto inibido e inibidor. Um adulto que não vai tolerar quebrar um padrão. Um adulto rígido, um adulto que vai frequentar o mesmo restaurante, um adulto que vai comer o mesmo prato, um adulto que vai comer, que vai viajar para o mesmo lugar, um adulto que vai manter a mesma performance sexual. É muito comum pessoas com inibição emocional, pessoas frias emocionalmente, sexualmente, elas transmitirem uma rigidez. São pessoas que censuram, são pessoas que não aceitam de alguma forma fantasias, nada que sai do controle. Então esses adultos, eles têm muito experiências novas e eles vão buscar conviver com pessoas rígidas ou pessoas submissas, porque uma pessoa submissa, ela é obediente ao inibidor. Elas tendem a evitar pessoas extrovertidas, pessoas que conseguem experimentar suas emoções, pessoas que falam o que pensam e falam o que sentem. Esse perfil frio, ele não sabe que está sofrendo. Ele acha que isso é um padrão adequado. Vivi assim durante anos, não aceitando mudança. Perfeito. Esse perfil acredita que o correto é a rigidez. O mais importante para esse perfil é não falhar, é não perder o controle dessas emoções. E esse perfil começa a desenvolver depressão. Esse perfil se diverte pouco, porque toda diversão ela é inesperada. Quando você se diverte, você está quebrando um protocolo. Você está saindo de um padrão que você estava, porque a diversão envolve uma ação que gera emoção. E esse perfil, ele se nega a sentir emoções. E ele nega que o outro, que está ao seu lado, experimente emoções. Então, se você é frio e tem um parceiro que expressa muita emoção, você vai se incomodar com esse parceiro. Porque esse parceiro, ele pode lhe contaminar. Esse parceiro, ele pode te fazer compreender que as emoções são úteis. E se você compreende que as emoções são úteis, você vai questionar tudo que você aprendeu durante uma vida. Você vai questionar seus pais, vai questionar o teu aprendizado, vai questionar os teus comportamentos repetitivos. E isso é muito angustiante. Então, esse perfil prefere repelir qualquer tentativa de emoção. Então, quem é inibido se torna uma pessoa fria. Sim, quem é inibido emocionalmente tende a se tornar inibidor. Porém, há um momento da vida que o inibido, ele não suporta tanta inibição e ele decide bruscamente se expressar. Quando ele se expressa bruscamente, ele se expressa de uma maneira inadequada. Ele se expressa em forma de explosão. Agora eu faço o que eu quiser. Agora eu vou demonstrar tudo o que eu sinto e segurei. Como é de uma forma inadequada, ele vai ser repelido socialmente. E quando ele é repelido socialmente, ele vai compreender que o antigo padrão de frieza é o melhor padrão, é o modo melhor de funcionar. Porque pelo menos naquele padrão, ninguém o questionava. Porque as pessoas, elas evitam pessoas frias. As pessoas evitam se conectar com pessoas frias porque elas não vão receber a reciprocidade. E esse perfil, como ele se defende, eles impedem que as pessoas mexam em sua vulnerabilidade, que as pessoas mexam em sua fragilidade. E qual é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta é provocar emoções no perfil frio. É gerar durante a sessão emoções desagradáveis ou agradáveis. Algo do tipo, o que você sente quando sai com sua esposa? O que você sente quando compreende que o seu parceiro está decepcionado com você? Por que que você é tão repetitivo? O que é que você teme em viajar para um local diferente? Eu lembro de um paciente que eu atendo que ele só fez uma viagem, o único país que ele viaja na Europa é Portugal, porque Portugal é uma língua que ele conhece. Em Portugal, ele sabe exatamente o que vai experimentar. Ele sabe a língua, ele sabe os lugares e ele não vai ser pego de surpresa. Se ele sai dali, algo novo vai acontecer.
E esse algo novo vai tirá-lo do controle. E por que esse perfil ele tem medo de perder o controle? Porque ele escutou a vida toda que perder o controle é algo inadequado. Que perder o controle é uma exposição da defectividade. E a terapia ela vai trabalhar o paciente expor as suas defectividades, expor os seus defeitos e compreender que essa exposição é o ato mais saudável que ele poderá adquirir. Porque quando eu exponho a minha fragilidade, eu estou dizendo o que eu preciso. Eu estou dizendo de que eu preciso. Eu estou dizendo que eu preciso de ajuda. E quando eu exponho que eu preciso de ajuda, eu vou aproximar pessoas. Eu vou aproximar pessoas empáticas, pessoas afetuosas que podem me ajudar. Porém, esse perfil precisa entender que os seus cuidadores iniciais erraram. Que os seus cuidadores iniciais, seus pais, eles foram disfuncionais. Porque todo adulto saudável foi uma criança espontânea. Todo adulto saudável foi uma criança flexível, foi uma criança espontânea, foi uma criança autêntica, foi uma criança que falava o que pensava. E ele não fala o que pensa. E ele não fala o que sente. E ele não permite que as pessoas tenham essa espontaneidade. Porque pessoas espontâneas, elas geram angústia nesse perfil. Pessoas espontâneas, elas dão uma dica que talvez a sua natureza seja outra. Que talvez por trás dessa rigidez há uma pessoa frágil, uma pessoa carente que precisa de afeto. Mas ela terá que pedir. Então esse perfil não procura a terapia porque se sente frios. Ele procura a terapia porque eles estão deprimidos. Por que eles estão deprimidos? Porque eles não têm afeto dentro deles. Porque eles expulsam afeto. Eles se negam a experimentar afeto. Inclusive afeto positivo ou negativo. Então o terapeuta precisa ser afetuoso. O terapeuta precisa mostrar o benefício de se expor. Porque quando eu me exponho, eu percebo as oportunidades que eu perdi na vida com medo da exposição. Quando eu me exponho, eu entro em contato com aquela criança carente que precisa de atenção, de amor, de afeto, de cuidados, de diversão. Então, uma das coisas que a gente trabalha é ensinar esse adulto a se divertir. Ensinar esse adulto que ele pode perder o controle sem parecer ser ridículo. E que quando ele perde o controle, quando ele aparentemente expressa a sua fragilidade, ele experimenta emoções novas. Ele experimenta emoções que ele nunca pensou que fosse sentir. Mas para isso, ele precisa questionar o que ele aprendeu. E ele precisa decidir, eu quero ser feliz. Não dá para ser feliz e frio ao mesmo tempo. A felicidade é um estágio emocional de desequilíbrio. Você sai de uma instabilidade, você sai de um tédio e decide ser feliz. Então, para eu sair dessa felicidade, para eu sair desse tédio da frieza, eu preciso experimentar a perda do controle. Então, é fundamental que esse perfil ele se envolva com pacientes extrovertidos, porque pessoas extrovertidas, aparentemente, elas são inconvenientes para esse perfil, mas essas pessoas, na verdade, elas estão buscando sentir algo que tem a ver com sua natureza. Essas pessoas que ele acha que são inconvenientes são pessoas que estão assim, que se desafiam, são pessoas que submetem a situações novas. Então, a característica principal do perfil frio é repetição. Então, o terapeuta precisa quebrar essa repetição, precisa trazer novidade para ele. E uma das formas de desempenhar, de sentir novidade, é justamente se envolver com perfis diferentes dos seus pais. Eu preciso me envolver com perfis diferentes dos meus pais, frios, para entender que aquela relação é disfuncional e me afastar de pessoas frias e inibidoras. Não lembro de mim espontânea em nenhum momento da minha vida. Então, porque de alguma forma esse perfil ele tem medo da espontaneidade. Porque quando você é espontânea, você está mostrando para as pessoas quem realmente você é. Você está dizendo para as pessoas quais são as suas vontades. Você está falando para o teu parceiro o que é que você gosta. Você gosta de comer sushi, você não gosta de rodízio. Você gosta de transar dessa forma, você não gosta dessa forma mecânica.
você está dizendo para o seu parceiro que ele precisa mudar. E a espontaneidade é perturbadora, porque a espontaneidade faz com que eu reflita sobre alguns conceitos mal aprendidos que eu obtive. Embora a minha aprendizagem ela tenha me ajudado em algum momento da minha vida, quando eu era criança, principalmente quando eu precisava dos meus pais, eu tinha que adquirir uma postura obediente, porque foi assim que eu aprendi. Então, um adulto saudável, ele também é desobediente. Um adulto saudável, ele questiona o seu parceiro. Um adulto saudável, ele transgride também. Porque ele aceita errar, ele aceita transgredir. Porque toda transgressão envolve uma mudança de emoção. Então, existem algumas transgressões que, quando fazemos, elas são saudáveis. Quando eu sou uma pessoa rígida e consigo quebrar essa rigidez, mesmo que essa quebra seja por uma coisa não correta, uma coisa errada, uma coisa errônea, isso faz com que eu me torne uma pessoa flexível. Um adulto saudável, ele é flexível com seu filho. Um adulto saudável, ele compreende as falhas do seu filho e ele aceita que seu filho saia do controle. Não sei se vocês percebem, quando vocês estão no local, por exemplo, no shopping, o que acontece quando a criança está chorando? Como os pais eles se comportam quando uma criança está chorando? Imediatamente, esses pais naturalmente vão mandar essa criança calar a boca. Por que eles vão mandar essa criança calar a boca? Porque essa criança ela está incomodando. Porque esses pais eles ensinam essas crianças que elas não devem incomodar o outro. Toda relação saudável precisa haver incômodo para ter mudança. Então, quando esses pais pedem para essa criança calar a boca, segurar o choro, é uma inibição. A criança está chorando porque o shopping está frio, porque é chato andar no shopping, porque elas querem brincar e não podem. Então, isso é autêntico, isso é espontâneo. E esses pais compreendem que quando a criança expõe sentimentos, elas estão fazendo com que eles passem vergonha. O que as pessoas vão achar se perceberem, se virem meu filho chorando? O que essas pessoas vão dizer de mim como pai? Então, ele manda o seu filho calar a boca, ele manda o seu filho ficar quieto, porque eles não querem passar humilhação. E a criança aprende que, para ser amada, ela precisa ser obediente. Para ser amada, ela precisa não expressar emoções. Porque pais funcionais, eles permitem todo tipo de emoção do seu filho. Eles podem não obedecer a essas emoções. Eles podem questionar comportamentos, mas eles entendem que toda emoção é útil. Não importa se essas emoções ou esses comportamentos são inadequados. Todo mundo saudável tem direito de expressar suas emoções. Algo do tipo, dane-se se eu estou errado, mas eu tenho o direito de expressar minhas emoções. Eu tenho o direito de falar para minha parceira, para o meu parceiro, que eu preciso da atenção dela. Eu tenho o direito de pedir para o meu parceiro que eu preciso vê-lo ou vê-la no final de semana. Eu tenho o direito de perder o controle porque eu estou tendo uma crise de ciúme. Eu não posso controlar o outro através de minhas emoções. Entendem? Então, um adulto saudável é uma criança que exibe emoções. Mesmo que os seus comportamentos eles sejam inadequados, você pode expressar suas emoções, se arrepender, pedir desculpa, mas nunca cessar essas emoções. Mude o comportamento, mas não queira inibir essas emoções. Então, o processo terapêutico se baseia em proporcionar, em permitir que o paciente ele expresse qualquer tipo de emoção, principalmente emoções de raiva. O inibido, às vezes, ele experimenta raiva com o seu terapeuta e ele fica constrangido. E ele pede desculpa. E é importante que o terapeuta fale que ele não precisa pedir desculpa. Que ele pode, inclusive, sentir raiva, sentir fúria pelo terapeuta. Sim, tem uma coisa muito importante. Esses perfis são controladores e eles precisam se envolver com pessoas submissas também. Porque pessoas submissas, elas vão respeitar a sua frieza. Pessoas submissas,
elas não vão questionar o seu padrão de comportamento inadequado. Então, pessoas frias emocionalmente, como elas se defendem, elas buscam se envolver com pessoas submissas para que essas pessoas submissas não questionem o seu padrão frio. Pessoas frias emocionalmente, elas também tendem a convencer o outro que a exposição de emoção é algo inadequado. Que expor emoção não é algo bom, não é algo saudável. E como a pessoa é submissa ou busca aceitação social, ou até carente, essa pessoa aceita. É interessante que pessoas carentes emocionalmente também sentem-se atraídas por perfis frios. Vocês conseguem entender essa lógica? Por que pessoas carentes elas vão se interessar por pessoas frias emocionalmente? Pessoas carentes, elas estão acostumadas a serem negligenciadas em seus relacionamentos. Vamos lá. Olha, fui inibido e fiz o mesmo com meu filho. Pessoas carentes, elas tendem a ser negligenciadas porque elas estão acostumadas com negligência. Elas tiveram pais, cuidadores frios e negligentes. Então, quando elas se envolvem com pessoas frias, é como se desse um match. É como se aquilo fizesse todo sentido. Aprendemos a vida toda a reprimir nossas emoções, consideradas negativas, não sabendo que todas as emoções precisam ser sentidas. Perfeito. Esse perfil, além de inibir emoções negativas, esse perfil também, ele inibe emoções positivas. Porque tanto emoção positiva, tanto emoções negativas, ela tira você do controle. E sair do controle é algo defeituoso. Sair do controle é algo extremamente inadequado. Então a gente aprende a inibir porque a gente aprende que devemos ser bem comportados, bem educados, porque um filho bom é aquele filho que obedece aos seus pais plenamente. Um filho bom é aquele filho que toda vez que o pai pede para ele fazer algo, ele concorda, ele não muda. Então quando eu pertenço a um ambiente castrador, a um ambiente que me censura, eu vou tentar de alguma forma receber um reforço, um reconhecimento desse ambiente. E a forma que o filho tem para conquistar esse reconhecimento é obedecendo a seus pais frios, se tornando frio. Porque uma criança fria é uma criança que não dá trabalho. Uma criança espontânea, ela dá mais trabalho, ela se expressa mais. Uma criança espontânea, ela questiona inclusive seus pais. Uma criança fria, ela não questiona, ela aceita tudo. Ela não coloca em xeque os comportamentos inadequados que seus pais praticam na sua educação. Porque elas acreditam que o correto é não expressar emoção, nem de felicidade e nem de tristeza. Então, esse perfil, eles não vibram, eles não comemoram. Esse perfil, eles não demonstram entusiasmo. Eles estão sempre tensos, estão sempre contidos. Então, quando ele conhece alguém saudável, eles julgam essa pessoa como uma pessoa inadequada, como uma pessoa disfuncional.